Bom dia, pessoal. A gente falou uma questão da hidrosfera, já falamos da atmosfera, a gente foi para o ar, já foi para a água, agora a gente vai para o solo, né? Que é a parte que a gente pisa. A gente vai falar um pouquinho da crosta terrestre no capítulo 23, né? A próxima semana a gente já vai dar início na apostila 4, fechando o capítulo apostila 3. Nas últimas semanas de novembro a gente vai pegar 2 capítulos, que são capítulos mais tranquilos. Mas como eu sei que está perto da prova, a gente vai trabalhar um por enquanto, aí no final a gente pega 2 para a gente fechar nossa apostila, né? Então, voltando ao capítulo 23, que é sobre a crosta terrestre, a gente vai falar um pouquinho de cada tópico aqui, né? De forma bem básica, né? Bem breve, para vocês poderem entender como é que funciona. A gente tem que pensar que nossa crosta terrestre é o local que a gente pisa, né? E é composta, dependendo do lugar, tem composições um pouco diferentes, mas existem composições básicas que formam essa camada, né? Como se fosse uma receita de bolo. Você tem os ingredientes principais, mas tem alguns diferentes dependendo do local. Na crosta terrestre, né? É onde vai acontecer os fenômenos que ocorrem, vão acontecer alguns fenômenos, por exemplo, em alguns lugares do mundo, e fazer com que a Terra, por exemplo, sofra uma tremida, que é o nosso terremoto. Então, é na crosta terrestre que a gente vai observar essa questão de terremoto, que são as tremidas da Terra, né? E a gente vai ter como causas as falhas geológicas e atividades de vulcão, né? E as choques de placas tectônicas, né? Que são como se fosse quebra-cabeças que a gente tem debaixo do nosso solo. Então essas placas tectônicas vão funcionar como se fosse quebra-cabeça. A gente tem a crosta terrestre e várias pecinhas que ficam se movimentando. Dependendo do local, se tiver choque, vai tremer em cima, a gente sente a questão do terremoto, né? E nessas falhas também a gente sente a questão do vulcão, né? Que é a subida do magma lá do interior da Terra, que a gente já falou. Então, no crosta terrestre ocorrem fenômenos diversos, como por exemplo terremoto, onde a gente pisa, onde a gente planta, onde a gente tem a sobrevivência da maioria dos seres vivos, né? E então, falando um pouquinho da definição, é a parte mais externa, que é como se fosse a casca. Eu falei do Kinder Ovo, é como se fosse a embalagem principal, e abaixo dela, no meio, você vai ter a parte do manto, e a parte dos brinquedos seria o núcleo, né? Que é mais central. Então, núcleo, manto e crosta terrestre na parte mais externa. Como eu falei, está sujeita a transformações externas, como eu já falei, porque embaixo dela tem várias placas tectônicas. Você vai ver essas tremidas de vez em quando e alguns locais vai ser possível observar, não são todos. Eu esqueci de falar, mas depois eu volto. Por que no Brasil a gente não tem muito vulcão, enfim, nem tremida, terremoto? As temperaturas na crosta terrestre é mais baixa porque à medida que a gente vai descendo para o núcleo é mais alta. Então aqui em cima é mais tranquilo de sobreviver. Mesmo com o nosso calor de 40 graus no verão, gente. Mas lá embaixo é bem mais do que isso. A espessura varia com a localização. Por quê? Que a gente vai ter essa espessura variando. A gente vai ter locais que vai ter grande quantidade de rochas, relevos altos, e aí você vai ter a espessura um pouquinho maior ou menor, né? Como eu falei, abaixo dela a gente encontra o manto, que é onde a gente tem o magma, que vai sair depois como lava, que é aquela coisa incandescente do vulcão, assim, bem bonito. E aí está em comunicação com o manto. A rocha, né, que eu já falei, aí falando um pouquinho, vai variar um pouquinho com a localização, a crosta terrestre. Então, se a gente for ver aqui, como se fosse o Kinder Ovo, a gente vai ter a casquinha, a embalagem, a crosta, o meio, que é o chocolate, o manto, e o brinquedinho, o núcleo. Aí o núcleo é dividido externo e interno, mas enfim, basicamente isso. Essa aqui é a casquinha, né, do nosso Kinder Ovo. Kinder Ovo é bom, é por isso que eu falei, citei o exemplo. A gente pode classificar a crosta terrestre em 2 partes, basicamente. Continental é a parte de terra, continente. Abrange 40%, sendo formado por essa substância aqui, que é o granito, que é uma rocha, né, formada quando o magma, que é aquela parada que sai lá de dentro, solidifica, né, lá dentro. Então, solidificou e sai em formato de rocha.
Já a crosta oceânica fica debaixo dos oceanos, ó. Os oceanos tá aqui debaixo, e ela tem uma espessura mais fina. Se a gente observar aqui, a espessura é mais grossa, aqui a espessura é mais fina, mas ela abrange 60% dessa crosta terrestre toda. É formado por uma rocha chamada basalto, que se resfria na superfície. Então, essa aqui resfria lá dentro, essa aqui resfria na superfície. Então, tem essa diferença, assim, por isso que elas têm caras diferentes. Aí, como eu falei, a espessura da crosta continental é bem maior do que a da crosta oceânica. E a cara também é diferente, porque uma é formada por granito e a outra é formada por basalto, que são substâncias químicas diferentes. Falando um pouquinho das transformações na crosta, ela é uma camada que sofre bastante modificação, tanto por seres humanos como por fatores naturais, porque a parte mais externa da crosta que a gente consegue observar é o nosso relevo, e esse relevo em qualquer lugar já sofreu alterações do interior da Terra e junto com os fatores externos. Então, tudo que a gente observa tem influência interna e externa e influência dos seres humanos, basicamente isso. Então, as influências acima da superfície, ou seja, externas. A gente pode falar dos agentes. Esses agentes são a ação das águas, dos ventos, do clima, se chove mais, se chove menos, e dos seres vivos, que vão estar ali na parte externa. E a gente vai citar principalmente os seres humanos. E os agentes internos, que são a parte dos vulcões, que é chamado vulcanismo, que é essa liberação de lavas, né, material lá de dentro, que pode solidificar ou não. E o movimento das placas, que eu falei que é o nosso quebra-cabeça interno, que a gente não consegue enxergar, mas que ele se movimenta em alguns locais. Não são todos, lembrando. E, como eu falei, as placas tectônicas são pedaços da crosta que se encaixam nas outras, como se fosse o quê? Quebra-cabeça. Olha aqui como é que parece um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça meio de nerd, mas é um quebra-cabeça. Olha quantas placas que a gente tem. Se a gente for ver para o Brasil está longe das placas, desses pontinhos. Os países onde passam esses pontinhos, que são limites das placas, onde uma se choca com a outra, é onde a gente vai encontrar os terremotos, tsunamis, vulcões. O Brasil está longe, por isso que normalmente a gente não sente tremor. A gente pode sentir tremor dos países vizinhos, né? Porque a gente fica próximo, porém não passa dentro nenhuma placa passa abaixo da gente, passa próximo. Então, um leve tremor aqui mais no sul é possível perceber, mas é bem leve mesmo. E aí, as placas tectônicas, elas podem causar essa questão de vulcanismo, de tsunamis, terremotos, mas elas ajudam também na formação do relevo, que aí a gente citou aqui a formação de montanhas, mas qualquer tipo de relevo, planalto, planície, qualquer um tipo. Olha quantas placas que tem aqui. Aqui nessa região do Japão, a gente tem bastante placa e a gente observa bastante terremoto. Essa placa das Filipinas, placa... Cadê a 11? Gente, cadê a 11? Acho que a 11 é essa aqui, que tá uma falha aqui, Antártica. Não, a Antártica tá aqui. A gente tem a placa filipina, tem a placa 12, que é a indo-australiana, tem a 9, que é a Euroásia. Então, aqui no Japão tem bastante falha geológica, tem bastante placa tectônica ali que entra em atrito e causa todo aquele terremoto no Japão. Além dessas transformações, existem duas teorias que explicam por que a gente tem nossos continentes têm essa cara hoje, né? Nosso relevo tem a formação que a gente vê hoje no planeta, no globo terrestre. A gente tem a teoria da deriva continental, que criou uma hipótese, ou seja, uma ideia para explicar a origem dos continentes atuais. Ela dizia que a superfície da Terra no início não era maciça, ou seja, era um blocão, né? Não tinha continente, era um blocão chamado Pangeia. E esse era um bloco juntos, né? Como se eu tivesse juntado vários tijolinhos. E aí, formando um único continente, chamado de Pangeia. Essa Pangeia foi se separando à medida que as placas tectônicas aqui embaixo começaram a se movimentar. Conforme movimentou, aí o bloco foi ficando meio solto, foi espalhando. Conforme espalhou, a gente hoje vai ter o quê? A nossa constituição dos continentes aqui, ó, continente
América do Sul, América do Norte, Europa, África, Oceania, Ásia, e a gente tem essa Pangeia espalhadona aqui. Além disso, a gente tem uma outra teoria que ajuda a entender por que a gente observa o nosso solo meio assim, meio louco, meio variado, que são a teoria das tectônicas de placas, né? E elas vão te dizer, foi o Wegener, que é um geólogo de 1960, que formulou essa ideia, que as placas tectônicas, elas se deslocam fazendo movimentar o magma, que é aquela parada que como se fosse vermelha, que fica lá como se fosse uma massinha que está no manto. Conforme a magma se movimenta, as placas também se movimentam, aí fica como se fosse uma gelatina. Pensa num quebra cabeça em cima da gelatina. Conforme se movimenta, o quebra-cabeça vai se movimentar. E é esse movimento que vai fazer também que a gente tenha a separação desse blocão que era a Pangeia e a constituição dos planetas hoje. Então, as placas litosféricas interagem umas com as outras nos seus bordos e limites da placa. Por isso que eu falei aqui, ó, que onde tem as bordos e limite é onde vai ter esses tremores, esses pedaços, né, a movimentação dessas placas. No Brasil a gente não tem porque está longe desses pontilhadinhos. Então, como eu falei, tanto a teoria da deriva continental como a teoria da tectônica de placas, elas juntas vão explicar por que se formaram esse relevo, né? E por que o continente está dessa forma que a gente vê no mapa mundi. Além disso, ajuda a explicar por que a gente tem terremotos, tsunamis, vulcões e tudo mais. Então, foram essas teorias que chegou a essa ideia que a gente falou no início, né? Que essas transformações, elas ocorrem porque teve gente que estudou isso antes. Agora, falando do solo, que é a parte que a gente vai ter, né? Que vai cobrir a superfície terrestre, onde basicamente a gente pisa. Ninguém pisa na água, a gente vai pisar onde? No solo. A crosta terrestre, então, esse solo é formado graças às influências, como toda a crosta terrestre, dos agentes externos e internos. Os agentes externos normalmente realizam desgastes, né, no solo e nas rochas. E, como eu falei, os agentes externos são as ações das águas, das temperaturas, dos ventos e dos próprios seres vivos. E ela mexe um pouquinho nessa formação do solo. Já os agentes internos, como eu falei, é vulcão, aí a gente vai ter placa tectônica se movimentando, é tudo que acontece lá dentro. O solo é uma parada bem importante, né, para a vida na Terra, porque é dele que a gente tem a questão da agronomia, é dele que a gente vai retirar todos os alimentos e matérias-primas para a gente fazer nossas ações, atividades e etc. E ele é importante também porque ele armazena algumas substâncias boas para os outros seres vivos sobreviverem, como água e sais minerais, como é o caso das plantas. As plantas só fazem fotossíntese porque tem água e sais minerais que elas pegam do solo junto com o calor do sol, e aí a gente tem a planta fazendo fotossíntese. Além disso, serve como hábitat, ou seja, casa, moradia de vários seres vivos, para vários seres vivos, como por exemplo minhocas, animais, né? As bactérias e fungos. Existem bactérias e fungos que fazem decomposição, como se fosse um estrume natural, e aí a minhoca também, tatu, gosta do solo, e aí a gente vai ter essas questões. Então a gente pode ver que é muito importante, né, o solo para nossas vidas. E fechando a parte do relevo, que eu acho que meu vídeo está acabando. Nosso relevo brasileiro formou-se muitos anos atrás, também teve a influência dos agentes naturais e ação humana. E de acordo com a localização, a gente vai ter planaltos, planícies, depressões, vai ter diferenciações. Isso vocês vão ver em geografia. Mas é só para dizer que o nosso relevo brasileiro acompanhou a formação da crosta terrestre que a gente já viu. Então aqui, ó, planalto, depressões, planícies e etc. Então, uma boa semana de aula a todos. Antes que meu vídeo acabe aqui o limite, já estou fechando a aula correndo. E a gente se encontra no Google Meet.